Eu lembro-me de uma frase que o José Mourinho me disse que foi: tu podes andar na relva se quiseres ao meu lado, mas o teu lugar é dentro da mente de cada um deles, é dentro da cabeça deles. Olá Paulo, muito bom Olá, dia, bem-vindo ao 8 Kia Talks. Muito obrigado por teres aceito o meu convite, é um prazer enorme ter-te aqui. Tu nasceste sem braços e sem pernas, mas a fé e a coragem e a determinação venceram. É essa fé, essa coragem, essa determinação que nós temos que ter nos tempos em que vivemos atualmente. E tu queres demonstrar e conseguiste que ser diferente não é sinónimo de ser inferior. E eu acho que se nós todos os dias nos lembrarmos do Paulo Azevedo, vamos conseguir de certeza ultrapassar as nossas adversidades e os nossos obstáculos. Eu tenho umas perguntas para te fazer, era esse o desafio, e passo já à primeira. O número 8 na numerologia está ligado ao equilíbrio e à justiça. Como é que incorporaste na tua experiência de vida o equilíbrio e a justiça face à forma como os outros poderiam querer ultrapassar-te? Lutando por esta visão de querer ser diferente não é sinónimo de ser inferior. Pedro, desde já obrigado pelo convite. É uma honra enorme participar neste desafio que me lançaste. Respondendo à tua pergunta, sabes que eu desde pequenino, a minha família nunca me escondeu. Fez questão de me mostrar ao público, de me lançar aos lobos, entre aspas, sabes? Sem rodeios, sem tabus. E então eu, desde muito pequenino, que via, por exemplo, às vezes as pessoas na praia com algum receio que os próprios filhos brincassem comigo. E isso tornava-me competitivo, de certa forma. Eu tinha necessidade de conquistar aquelas crianças, sabe? Para mostrar aos pais que eu, independentemente de ser diferente, não era inferior e eles também poderiam brincar comigo. Então aprendi a ser competitivo, mas sempre subindo de forma correta, sabes? Tentando atingir os meus objetivos de uma forma muito honesta e muito sincera. Foi aí que eu aprendi, mas o primeiro passo foi a minha família mostrar-me tal e qual como eu era, sabes? Sem me esconder. Isso fez-me perceber que eu tinha que encarar os meus objetivos e os meus desafios de frente. Olha, tu és um exemplo incrível de força de um motor perfeito da natureza. O que é que mais te apaixona e realiza enquanto profissional e enquanto pessoa? Os abraços das pessoas, o carinho mútuo que eu gosto de retribuir e que gosto de receber. Apaixona-me os sorrisos, apaixona-me o amor, sem dúvida, que cada pessoa tem dentro de si e muitas vezes não lhe damos valor. Se tivesses que dar boleia a apenas uma destas áreas, qual é que deixavas para trás? O desporto ou o teatro? Ui, não pode ser às duas, é que a minha Kia tem 7 lugares. Exato. Portanto, ambas te apaixonam bastante, não é? Mas me apaixonam bastante, mas talvez deixasse para trás o desporto, talvez. Um bocadinho só, mas continuavas a praticar, certo? Claro. Olha, ainda no desporto, acabas por te especializar em motivação do plantel com a orientação do Special One, o José Mourinho. Que conselhos deixas a quem gera equipas para motivar os seus colaboradores em momentos que se adivinham difíceis, com a economia numa travagem brusca por causa desta pandemia? O conselho ou partilha que eu deixava é valorizar sempre cada um dos colaboradores, tentar que essa pessoa se possa sentir confiante e sentir que tem valor, potenciar o melhor de cada um deles, tentar perceber o que é que os motiva, o que é que os move, o que é que os faz feliz, tentar mostrar-lhes que eles têm muito valor e que são capazes de coisas extraordinárias se acreditarem. Foi também isso que viste no José Mourinho? Claro que sim. Eu lembro-me de uma frase que o José Mourinho me disse que foi: tu podes andar na relva se quiseres ao meu lado, mas o teu lugar é dentro da mente de cada um deles, é dentro da cabeça deles. Ele percebeu em que é que eu era realmente bom, ou o que é que me motivava, ou o que é que ele me via com um sorriso no rosto quando eu fazia. Então ele percebeu que era a falar com os jogadores, que era a fazer o meu dia-a-dia, a fazer as minhas coisas simples ao lado deles. Então ele percebeu que era isso que me fazia feliz, era isso que me fazia sorrir. Era um grande sonho para ti tirares a carta e teres carro. Porquê? Porque toda a gente me dizia que eu não conseguia. Toda a gente dizia que eu não era capaz e eu fui movido pelos nãos ao longo da vida. Cada vez que me diziam que não, eu dizia não, sim, porque eu conduzi no meu íntimo, eu sabia que eu ia conseguir fazer. E então foi sempre um objetivo de vida eu ultrapassar esse obstáculo, passar ao lado dessa dificuldade e conseguir tirar a carta. Eu tirei a carta num mês
praticamente ponto de código e condução. E foi uma realização pessoal, foi um atingir de um objetivo tão grande. E que era aquele foco que eu tinha, sabes? Aquele foco que eu tinha desde pequenino. Eu tenho que um dia ter o meu carro, eu tenho que um dia conseguir tirar a carta. E mais para mostrar a mim mesmo, nem era para mostrar tanto aos outros, que eu era capaz. Fantástico. Olha, como é que sentes esta marca, a Kia? Porque é que faz sentido para ti esta associação? A Kia surgiu numa altura difícil, numa relação minha com os carros, sabes? Eu estava a ter problemas numa outra marca, não interessa. Estava ali muito desmotivado porque precisava de fazer viagens, eu faço muitos quilómetros. E a Kia surgiu como uma boia de salvamento. Eu gostava muito da Kia, não só pela fidelidade que eu sabia que os carros tinham, pela segurança que tinham, mas depois pelas linhas bonitas que a Kia trouxe de novo ao mercado. E então aquilo foi um amor à primeira vista. A Karen tinha 7 lugares, eu tenho uma família com 2 filhos, e foi a melhor compra que eu fiz até hoje. É o meu companheiro de estrada, papamos quilómetros juntos, é fantástico. Fez-me lembrar outra pergunta. Qual é que foi a situação mais caricata que já viveste com o teu carro? Como eu cada vez que sou mandado parar pelas autoridades, eu vivo situações caricatas. Porque eles chegam ao pé de mim, bom dia, sou condutor, eu estico o braço para os cumprimentar, eles dão um passo atrás. Porque imaginam que está tudo ali ao volante, menos alguém sem mãos. Mas a situação mais caricata foi um dia que cheguei à praia. Eu tenho um acelerador e o travão no volante, é a única adaptação, e aquilo é móvel, eu tiro de um carro para pôr no outro, empurra só os pedais. E então eu estou a chegar à praia e quando vou à praia vou sem próteses. E eu salto diretamente para as costas dos meus amigos pela janela, tipo 3 duques, eu não abro a porta. Então imagina, eu chegar à praia, está um agente da autoridade ao lado, e eu salto pela janela, de repente sem próteses, tipo mochila, para as costas de um amigo meu. E ele ficou louco, ele chegou ao pé de mim, o carro é seu, e eu, o carro é meu. Como é que você conduz isto? Dizia ele. Então eu tive que lhe mostrar como é que conduzia o meu carro, mas tu vês a cara daquele agente da PSP no momento que eu salto pela janela para as costas de um amigo meu, foi surreal. Foi o momento mais caricato que eu tive, sem dúvida. Olha, eu vou-te fazer, sabes que são 8 perguntas que têm a ver com os nossos 8 anos de garantia que estamos a oferecer agora até ao final de junho. E a 8ª pergunta é: qual é a primeira coisa que vais fazer quando tiveres a oportunidade de pegar livremente no teu carro e ir conduzir por aí fora? Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar nos meus avós e nos meus filhos e levá-los ao Algarve. O meu avô não conhece o Algarve. Isto parece algo banal, o meu avô tem 82 anos e então eu agora tenho o objetivo de concretizar os sonhos todos, porque ele está naquela reta final. Então vou pegar nos meus avós, nos meus filhos e vou ao Algarve. O meu avô gostava muito de conhecer a Ponta de Sagres e então é isso que eu vou fazer. Muito bem, esta tua ligação ao teu avô eu sei que é muito forte. Paulo, olha, foi um prazer enorme ter-te aqui nesta conversa. Ficámos a conhecer um bocadinho mais de ti e continuamos a ver por aí. Obrigado e um grande abraço. O prazer foi todo meu e eu ando com vocês na estrada todos os dias. Obrigado, Pedro. Obrigado. Um abraço, amigo.